Galaxy M12 e Realme C25 são celulares de entrada que oferecem algo a mais ao usuário sem se limitar a especificações mais simples. Na briga entre o coreano e o chinês, qual desses aparelhos básicos se destaca mais? É o que vamos conferir no comparativo do Tudo Celular. Mesmo de fabricantes distintas, estes smartphones têm suas semelhanças na aparência. Os dois contam com acabamento em plástico no corpo inteiro, além do bloco quadrado de câmeras traseiras e do note em forma de gota na frente. Mas elas param por aí. O C25 pode ser mais compacto e leve que o rival, só que o M12 oferece uma pegada melhor pelas listras verticais na tampa. O Realme vem com uma solução biométrica mais tradicional com o sensor na traseira. Já o Galaxy avança ao trazer o leitor de impressões digitais na lateral. Pelo menos, tanto o coreano como o chinês oferecem gaveta com slot dedicado para expansão de memória, além do suporte ao Wi-Fi de 5 GHz. O modelo da Samsung possui maiores vantagens e abre o placar. O Galaxy M12 e o Realme C25 exibem uma tela IPS LCD de 6,5 polegadas, que não passa da resolução HD+. O contraste deles não é dos melhores, mas ao menos o brilho do chinês é superior, o que facilita o uso fora de casa. Só que o coreano tem o diferencial de taxa de atualização de 90 Hz. Essa característica garante maior fluidez nas animações do sistema, algo que poucos da categoria entregam. Este ainda conta com um aproveitamento frontal ligeiramente superior que o rival, pelas bordas menores, mais um ponto para o Galaxy. Não temos no áudio um ponto forte destes dispositivos, isso porque ambos fornecem som mono com apenas um alto-falante para a saída. A falta de um canal secundário compromete a imersão em filmes e jogos, por exemplo. Ambos possuem uma potência apenas mediana e não atingem um bom equilíbrio sonoro entre graves, médios e agudos. Pelo menos eles vêm com conector físico para fones de ouvido, porém o acessório não acompanha a embalagem. Realme e Samsung empatam neste quesito. M12 e C25 saem da caixa com Android 11 instalado, mas cada um com sua interface personalizada. De um lado temos a One UI Core do coreano, uma edição capada do software da marca. Ao menos a fabricante mantém como recurso principal o Tela Edge para atalhos na lateral. Já do outro lado encontramos a Realme 2.0, a mesma presente em modelos superiores. A customização lembra o Android quase puro da Motorola, enquanto alguns extras são copiados da própria concorrente Samsung, como a barra lateral. Sem contar que os engasgos do sistema são menos frequentes que no rival. A Realme anota o ponto em software. A Samsung optou pelo seu próprio chip Exynos 850, enquanto a Realme preferiu usar o Helio G70 da MediaTek. Os dois com a mesma GPU. Nos nossos testes de velocidade, o C25 foi quase um minuto mais rápido que o rival. O M12 sofreu com o lag na hora de alternar entre apps, o que comprometeu a sua performance. Em benchmarks, mais uma vez, o chinês levou a melhor e foi muito superior tanto no AnTuTu como nos números do Geekbench. Já nos jogos, os dois rodaram sem engasgos a maioria dos títulos. Porém, o Galaxy não conseguiu explorar a sua tela mais fluida para alcançar os 90 fps. O smartphone da Realme marca novamente. Os aparelhos são bem generosos em bateria, com uma capacidade de 5.000 mAh no M12 e 6.000 mAh no C25. O resultado é bem mais de um dia completo em cada um, como mostram os nossos testes padronizados. Enquanto o coreano passa das 31 horas de autonomia, o chinês beirou as 42 horas. Já no carregamento, o adaptador de 15 watts enviado pela Samsung leva praticamente 2 horas e 20 minutos para alcançar os 100%. Do outro lado, o de 12 watts da Realme precisa de mais de 3 horas para concluir o processo. Apesar do tempo superior, este compensa na sua duração maior. Por isso, é mais um ponto para o Realme C25. A Samsung entrega um conjunto de 4 câmeras traseiras, enquanto o Realme apenas fornece 3. Ambos os sistemas são liderados por uma lente de 48 megapixels. O M12 acerta mais no alcance dinâmico durante o dia e não estoura tanto a luz à noite.
A macro deles tem muitas limitações pela baixa resolução e ausência de foco automático. Já a de desfoques apresenta mais falhas no modo retrato do C25 que o do concorrente. Somente o Galaxy possui uma lente ultra-wide que consegue ter fotos bem claras e com bom nível de detalhes em locais iluminados, apesar de ter uma queda de qualidade no escuro. Os sensores de maior qualidade da Samsung dão o ponto a ela. Nas gravações de vídeo, encontramos suporte apenas à resolução Full HD. Só que o C25 tem a vantagem de suportar as filmagens a 60 fps. Neles você não contará com estabilização para reduzir os tremidos, nem foco ágil. Já a captura de áudio é apenas decente. O Realme leva melhor aqui. As câmeras frontais destes aparelhos conseguem tirar boas selfies para redes sociais, só que o nível de detalhes não se compara ao sensor principal. As selfies com modo retrato se saem bem na dupla, apesar de terem baixa na qualidade durante a noite. Já os vídeos de frente não passam de Full HD, outro empate no duelo. Ambos os smartphones chegaram ao Brasil de forma oficial e pelo mesmo preço sugerido de R$ 1.600. Apesar disso, o coreano foi o que mais baixou de valor e agora pode ser encontrado na faixa de R$ 800, enquanto o chinês não baixa de 1.000 no mercado atual. Por isso, o último ponto vai para o Galaxy. O equilíbrio reinou nesse duelo e fez com que o comparativo terminasse empatado. Mas ainda assim temos como separar o que cada um oferece de vantagem. O M12 se destaca pelo design mais moderno e sua tela com maior taxa de atualização. O conjunto de câmeras dele é mais versátil, além de ele ser o vencedor em custo-benefício. Por outro lado, o C25 vai agradar quem busca um celular básico com desempenho mais rápido na abertura de apps e uma bateria de longa duração. Este ainda oferece um sistema com recursos mais interessantes e gravação de vídeos com maior fluidez, mas cobra seu preço por isso, e é mais caro que o rival atualmente. Hora de passar a régua em mais um confronto entre celulares de entrada. Depois desse empate no placar, queremos saber a sua opinião. Se você tivesse direito a um voto de Minerva, para qual daria a vitória? O que mais te agrada ou não em cada um? Responde aí pra gente no espaço abaixo. Também fica o nosso convite para entrar lá no tudocelular.com e conferir as melhores ofertas de cada um dos smartphones. Eu encerro por aqui, um abraço e até a próxima!